Fala galera, tudo bem com você? Futuro e futura policial penal federal. Para quem não me conhece, sou o professor Vinícius Ferreira, sou o seu professor de legislação para o concurso do DEPEN. Galera, mais um vídeo aí das normas que constam no bloco de conhecimentos complementares. Vamos falar hoje da portaria MSP número 199 de 2018. Galera, vamos falar do regimento interno do DEPEN. Para muitos, para a maioria das pessoas que comigo falam, essa é a norma mais chata, a norma mais complicada de se estudar para esse concurso do DEPEN. Galera, é sempre importante mencionar e ressaltar que o bloco de conhecimentos complementares vale a metade da sua prova. Então, se você for bem no bloco de conhecimentos complementares, você será aí um ou uma futura policial penal federal. Galera, os slides que eu utilizo na aula de hoje são gratuitos, é só você clicar na descrição do vídeo, baixar o material, forme um bom caderno de estudos aí para você gabaritar a legislação. Qualquer dúvida é só me procurar, os meus canais de acesso, inclusive os comentários aí do vídeo estão sempre disponíveis, eu respondo todos aqueles em que eu sou notificado. Beleza? Então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. A gente vai falar da portaria MSP número 199 de 2018. Essa é a nossa aula de número 3 para o concurso do DEPEN. As duas aulas anteriores aí da portaria MSP 199 de 2018 estão disponíveis no meu canal, procura aí, assista às aulas. Galera, meu Instagram, professor Vinícius Ferreira. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim que eu respondo todos os e-mails. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, tenho que falar para você do meu projeto de legislação esquematizada, que tem sido um tremendo sucesso. Galera, nesse material eu esquematizo a norma inteira. Os principais pontos da norma são esquematizados. Então, ao invés de você estudar a legislação lendo a lei seca, você vai estudar de uma forma facilitada, de uma forma esquematizada. Já estou na terceira versão do meu projeto de legislação esquematizada. Primeira norma abordada, o Decreto Federal 6049 de 2007, que é o Regulamento Penitenciário Federal. Segunda norma, Portaria MSP 199 de 2018, Regimento Interno do DEPEN. Tenho certeza que estudar essa norma através do meu material vai facilitar demais a sua aprovação. E a terceira norma é a Portaria de SPF DEPEN número 11 de 2015, que é o Manual de Assistências aí do Sistema Penitenciário Federal. Galera, cada material desse aí custa apenas R$5. Galera, isso aí é menos do que uma água mineral em muitos lugares aí do país. Custa apenas R$5, você vai adquirir pelos links que constam na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim ou chama lá no direct do meu Instagram. Lembrando que também está disponível aí o meu simulado de número 2, eu já estou na 10ª versão de simulado, mas estou falando do simulado 2 porque fala exatamente do conteúdo da nossa aula de hoje. São 120 questões inéditas da portaria MSP número 199 de 2018, do regimento interno do DEPEN. Cada simulado tem gabarito, fundamento legal, fórum de dúvidas, tema de redação e folha de redação. Material exclusivo que custa apenas R$10. Adquira pelo link da descrição do vídeo. Beleza, galera? Qualquer dúvida é só entrar em contato através do e-mail que segue na sua tela. Então, galera, temas da nossa aula de hoje. Como a gente sabe, portaria MSP, que é o regimento interno do DEPEN, ele traz muitas atribuições, muitas competências. Tem muitas atribuições e muitas competências. Hoje a gente vai estudar competências de cargos dentro do DEPEN. Vamos estudar aí os 3 principais cargos aí para a sua prova. Vamos ver as competências do diretor-geral do DEPEN, as competências do ouvidor e as competências do corregedor-geral do Departamento Penitenciário Nacional. Então vamos nessa! Iniciando aí a análise das competências do diretor-geral, é sempre importante mencionar que a portaria MSP 199 de 2018 aprova ou aprovou o regimento interno do DEPEN. Galera, destaque, detalhe, hoje não existe mais o Ministério da Segurança Pública. Hoje,
A gente tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública, beleza? Em 2018 a gente tinha os dois ministérios, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, hoje eles são um só. Então a portaria MSP é a portaria Ministério da Segurança Pública, hoje ele não mais existe, mas a norma continua produzindo efeito da mesma forma. Beleza? Vamos lá para as atribuições do diretor-geral do DEPEN. Quem é o diretor-geral do DEPEN, galera? É a mais alta autoridade do DEPEN. Galera, o diretor-geral do DEPEN, ele está aí no mesmo nível hierárquico, isso falando de instituições diferentes, que o diretor-geral da Polícia Federal, que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Eles são aí as pessoas responsáveis por coordenar, por gerir os trabalhos do seu respectivo departamento. Então, compete ao diretor-geral do DEPEN elaborar e supervisionar a implementação de ações e operações do departamento, estabelecendo seus objetivos, metas e diretrizes, expedindo para tanto os atos necessários, representar o departamento junto às autoridades dos demais órgãos e entidades públicas ou privadas. Galera, essa atribuição aqui é importante, eu já vi atribuição similar sendo cobrada em prova quando o assunto é regimento interno. Galera, o diretor-geral do DEPEN, ele tem como incumbência, ele tem como responsabilidade representar o DEPEN. Então, se alguma autoridade, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas da União quer alguma informação referente ao DEPEN, para quem que eles vão solicitar? Para o seu diretor-geral. O diretor-geral representa o departamento junto a essas autoridades. Por exemplo, a gente vai ter aí um evento no Poder Legislativo. Quem do DEPEN vai ser convidado para participar desse evento? É o diretor-geral do DEPEN. Então, ele é o representante do DEPEN. Esse representar aqui, muito cuidado, não tem aquele sentido de requerer, de solicitar qualquer ato da administração pública. Aqui a gente está falando de representar no sentido de falar em nome. Então, é o diretor-geral que fala em nome do DEPEN. O diretor-geral ele vai assistir o ministro de Estado da Segurança Pública nos assuntos de competência do departamento. Lembrando que hoje é ministro da Justiça e Segurança Pública. O diretor-geral vai prestar informações ao Ministério de Estado da Segurança Pública para o aprimoramento e a implementação da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Mais uma vez, não é mais ministro da Segurança Pública, é ministro da Justiça e Segurança Pública. É ainda competência do diretor-geral promover a integração de suas unidades com outros órgãos e entidades públicas e instituições privadas. Que outros órgãos são esses, professor? Galera, um exemplo, eu acabei de falar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, as polícias militares. É necessária a integração do Departamento Penitenciário Nacional com outros órgãos da administração pública brasileira. Entre eles, aí, a gente tem os órgãos de segurança pública. É competência do diretor-geral informar ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária todos os dados relevantes e necessários à formulação da política penitenciária nacional, garantindo a implementação de suas decisões e diretrizes. É o diretor-geral do DEPEN quem vai gerir os recursos orçamentários e financeiros consignados em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Galera, outra atribuição bastante importante, muito cuidado. O diretor-geral ele gere os recursos. Perdão, galera. O diretor-geral ele gere os recursos orçamentários e financeiros do Fundo Penitenciário Nacional. O diretor-geral vai praticar os atos legalmente definidos como o ordenador de despesas, outra atribuição importante. É o diretor-geral quem vai aprovar e encaminhar planos e programas anuais, plurianuais ou especiais, proposta orçamentária e financeira, planos de trabalho e projeto básicos dos convênios, uma outra atribuição importante do gestor máximo do DEPEN. Galera, por exemplo, a proposta orçamentária e financeira do DEPEN
é encaminhado aí para o chefe do Poder Executivo. O chefe do Executivo vai trabalhar aí com a consolidação do orçamento do Poder Executivo para encaminhar para o Poder Legislativo. Depende, ele possui o seu orçamento. Então, quem vai encaminhar essa proposta orçamentária é o diretor-geral. O diretor-geral, ele autoriza procedimentos de licitação. Um exemplo, para aquisição de armas do DEPEN. É ele quem autoriza esse procedimento de licitação. Ele constitui as comissões de licitação e de recebimento de materiais e serviços. Ele tem como competência homologar, adjudicar, revogar e anular licitações, ratificar os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, ratificar aqui no sentido de confirmar, bem como praticar os demais atos relacionados ao procedimento licitatório. É o diretor-geral quem vai firmar contratos, convênios, acordos e outros ajustes. Aqui nesse exemplo, ó, DEPEN adquiriu armas. Ele autoriza o procedimento, depois é ele quem firma o contrato com a empresa ganhadora do procedimento licitatório. O diretor-geral do DEPEN vai promover os procedimentos internos para as tomadas de contas especiais decorrentes de convênios firmados com recursos provenientes do FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Compete ao diretor-geral indicar nomes a cargos em comissão, bem como propor a exoneração de seus ocupantes. Galera, cuidado. O diretor-geral do DEPEN, ele não nomeia, ele não exonera. Galera, a nomeação e a exoneração são atos de competência do chefe do Poder Executivo. Quem pratica esses atos são o presidente da República. O diretor-geral do DEPEN, ele vai indicar nomes para a ocupação aí dos cargos em comissão e ele vai propor a exoneração dos ocupantes desses cargos em comissão. Ele não nomeia, ele não exonera. O diretor-geral do DEPEN vai homologar o resultado final do concurso público das carreiras da área penitenciária federal. É aqui que você se encontra, na etapa de concurso público. É ele quem vai julgar os procedimentos, sindicâncias e os processos administrativos disciplinares no âmbito de sua competência e aplicar as penalidades administrativas. Galera, julgamento de procedimento do diretor-geral é dentro do seu âmbito de competência, já vou falar sobre isso. O diretor-geral, por exemplo, ele não julga processo administrativo sujeito à penalidade de demissão. Quem faz isso? É o presidente da República. Mas ele julga, sim, procedimentos, sindicâncias e processos administrativos no âmbito de sua competência. É o diretor-geral quem vai acompanhar os assuntos pertinentes à execução penal e avocar os de natureza administrativa para decisão ou revisão, sem prejuízo das atribuições previstas aos demais dirigentes. Como eu falei para você de penalidades, quais são as penas aplicadas pelo diretor-geral do DEPEN? Galera, segundo a portaria MSP número 199 de 2018, o diretor-geral do DEPEN tem competência para aplicar as penalidades previstas no inciso 3 e 4 do artigo 141 da Lei 8.112 de 1990. Quais são essas penalidades? Advertência e suspensão até 30 dias. Advertência e suspensão até 30 dias. Então, são essas penalidades que serão aplicadas aí pelo diretor-geral do DEPEN. Bastante atenção, que a gente está fazendo um gancho com a Lei 8.112 por disposição expressa da portaria MSP número 199 de 2018. Galera, são atribuições aí do diretor-geral. Compete ao diretor-geral delegar competências, prestar informações sobre assuntos da competência do departamento em atendimento às solicitações dos órgãos de controle interno e externo e às notificações oriundas do Poder Judiciário, submetendo estas últimas previamente à consultoria jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui a gente já está falando do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Galera, o controle interno aqui você pode entender como aquele exercido pelo mesmo poder. Controle interno você pode entender como aquele exercido de um poder sobre o outro. Beleza? Pode entender dessa forma. Quando a gente fala de sistema de controle interno, a gente tem um órgão nos próprios, a gente tem uma unidade dentro dos próprios órgãos para exercício desse controle interno, geralmente são as corregedorias. Compete ao diretor-geral definir em instrução normativa as competências específicas das unidades centrais e descentralizadas e as incumbências de seus titulares. Compete ao diretor-geral autorizar viagens a serviço. Compete ao diretor-geral participar pessoalmente ou por intermédio de representantes de encontros, congressos, reuniões e fóruns de debates internacionais sobre temas de interesse do Departamento Penitenciário Nacional. É ele quem vai instaurar procedimentos administrativos disciplinares, ele vai aplicar penalidades disciplinares, além de conhecer e julgar recursos no âmbito de sua competência em relação aos servidores do órgão e, nos casos de impedimentos do corregedor e seu substituto. Competência muito importante, bastante cuidado. Destaca aí no seu material, porque é muito comum em provas do SEBRASP a cobrança do assunto competência para instaurar procedimentos disciplinares, beleza? Muito cuidado. É o diretor-geral quem vai regulamentar e promover a remoção de servidores que resulte em ônus para a administração. Competência importante. Galera, remoção é o deslocamento da lotação do servidor, está lá na Lei 8.112. Galera, o diretor-geral ele vai regulamentar e promover a remoção de servidores que resulte, ou seja, quando acontecer ônus, quando tiver gastos para a administração pública. É importante mencionar um exemplo de remoção. Suponhamos que tem um policial penal lotado no estabelecimento penal federal lá do Rio Grande do Norte. O cara está aqui. Ele sai dessa unidade e vem para a unidade prisional federal aqui do Distrito Federal. Então ele passa a ser lotado aqui no DF. Galera, o nome dessa mudança de lotação aqui, ó, é remoção. Então, remoção é modificar, alterar a lotação do policial penal federal. Vamos falar agora das atribuições do Ouvidor Nacional de Serviços Penais. Galera, as atribuições do Ouvidor Nacional são bem tranquilas, dificilmente as atribuições dele serão cobradas na sua prova, por se tratar de atribuições mais genéricas, de atribuições que se aplicam a outros cargos. Mas ainda assim a gente tem que ter bastante cuidado. Eu vou destacar aqui com vocês as principais. Então, ao Ouvidor Nacional de Serviços Penais incumbe atuar com independência na defesa dos direitos e garantias fundamentais no âmbito dos serviços penais, emitir parecer, nota técnica e informação sobre os assuntos relacionados à sua área de atuação, participar de reuniões colegiadas no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. Então, como eu disse para vocês, são atribuições mais genéricas. São atribuições que se aplicam a outros cargos do DEPEN. Então, a chance de ser cobrada em prova, ela é pequena. Mas você tem que ter cuidado com a ouvidoria, você tem que ter cuidado com o ouvidor nacional, principalmente porque a Lei 13.675 de 2018 fala muito desses órgãos. Então é importante ter cuidado, é importante ficar atento. Essa atribuição aqui é importante, ó. Tome bastante cuidado. É o ouvidor nacional quem vai preservar o sigilo de identidade do manifestante sempre que solicitado ou necessário. Beleza? Muito cuidado. Ele não vai preservar em qualquer caso, mas sempre que for solicitado pelo próprio manifestante ou quando for necessário.
é o ouvidor nacional quem vai desenvolver e garantir o cumprimento das competências do Serviço de Comunicação Social. Galera, a portaria MSP número 199 de 2018 diz que o ouvidor nacional ele vai desenvolver e garantir o cumprimento das competências previstas no artigo 9º da portaria MSP 199 de 2018. E no artigo 9º, você tem as competências do Serviço de Comunicação Social. Para a gente encerrar essa parte teórica da nossa aula, vamos falar das competências do Corregedor-Geral do DEPEN, atribuições importantíssimas aí para a sua prova. Então, compete ao Corregedor-Geral assistir o Diretor-Geral nos assuntos de competência da Corregedoria, organizar e dirigir todas as ações correcionais no âmbito do DEPEN. Essa palavra todas aqui é uma palavra de caráter aí abrangente, que você tem que ter cuidado. Geralmente o concurseiro, quando vai chutar, ele se depara com essa expressão, ele marca que o item está errado. Então aqui a gente está diante de uma palavra abrangente que está correta. É o corregedor quem vai determinar a instauração de procedimentos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para a apuração de irregularidades. Então, olha só, ele determina a instauração. O Corregedor-Geral ele expede normas no âmbito de sua competência para a organização de serviços. Galera, a expedição de normas é bastante comum nos órgãos de segurança pública, bastante comum mesmo. Essa expedição de normas ela serve aí principalmente para você padronizar procedimentos dentro dos órgãos de segurança pública, dentro do DEPEN. Olha as outras atribuições do Corregedor-Geral. Apoiar e incentivar a implantação e o funcionamento de corregedorias nos sistemas penitenciários das unidades da Federação, no sistema penitenciário estadual e distrital. Atribuição também importante da Corregedoria, porque isso aqui vai além do DEPEN. Esse incentivo aí, ele serve, esse apoio, esse incentivo, ele vai estar relacionado ao sistema penitenciário das demais unidades da federação. Ele vai informar ao diretor-geral das reclamações acerca das deficiências ou irregularidades no âmbito do sistema penitenciário federal, sugerindo soluções. Muito cuidado com essa palavra, galera. O corregedor, ele sugere soluções. É uma palavra que dá uma característica aí de discricionariedade para a autoridade competente. Ele vai acatar aquelas soluções ou não. É diferente da banca colocar nessa atribuição exigir soluções. É diferente, beleza? Então, cuidado, galera. Estudar a atribuição, estudar a competência requer bastante cuidado, bastante atenção. O Corregedor-Geral vai promover a execução das atividades, ações e operações correlatas à área sob sua responsabilidade. E, por fim, ele vai fornecer dados ao Diretor-Geral para que este preste as informações solicitadas pelo Poder Judiciário e órgãos de controle interno e externo. Um órgão de controle interno que você poderia entender a CGU, a Controladoria Geral da União. Órgão de controle externo que você pode entender como o Tribunal de Contas da União. TCU é um órgão de controle externo. Beleza? Então, com isso, galera, a gente encerra o conteúdo teórico aqui dessa nossa aula. Agora a gente vai fazer algumas questões para que você possa aplicar o conhecimento que você adquiriu nessa aula de hoje. Vamos lá, galera. Primeira questão. Julgue o item a seguir de acordo com o regimento interno do DEPEN, aprovado pela portaria MSP número 199 de 2018. É competência do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional autorizar procedimentos de licitação, constituir comissões de licitação e de recebimento de materiais e serviços, homologar, adjudicar, revogar e anular licitações, ratificar os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como praticar os demais atos relacionados ao procedimento licitatório. E aí, galera, essa questão 1, ela está certa ou está errada?
Galera, eu falei sobre isso com você, a questão 1 está certinha. Os atos referentes à licitação, bem como a celebração de contratos, é de atribuição do diretor-geral do DEPEN. Então, olha a resolução da questão 1. Compete ao diretor-geral do DEPEN autorizar procedimentos de licitação, constituir comissões de licitação e de recebimento de materiais e serviços, homologar, adjudicar, revogar e anular licitações, ratificar os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, bem como praticar os demais atos relacionados ao procedimento licitatório. Então, galera, primeira questão, gabarito certo. Vamos agora para a segunda questão. Julgue o item a seguir de acordo com o regimento interno do DEPEN, aprovado pela Portaria MSP número 199 de 2018. É a atribuição do Corregedor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional fornecer dados ao Ouvidor-Geral de Serviços Penais para que este preste as informações solicitadas pelo Poder Judiciário e órgãos de controle interno e externo. Galera, essa segunda questão, o gabarito dela é errado. E o erro da questão está relacionado ao destinatário das informações fornecidas pela Corregedoria. Não é o ouvidor-geral de serviços penais que será o destinatário do fornecimento de dados pela Corregedoria. É o diretor-geral do DEPEN. E eu falei para você sobre isso. É o diretor-geral do DEPEN que é o responsável por representar o Departamento Penitenciário Nacional. Então, se o Poder Judiciário, se os órgãos de controle interno e externo, eles precisam de informações sobre o DEPEN, para quem que eles vão requerer? Para o diretor-geral e não para o ouvidor. Então, questão 2 errada, observe a resolução da questão 2. Compete ao Corregedor-Geral do DEPEN fornecer dados ao diretor-geral, para que este preste as informações solicitadas pelo Poder Judiciário e órgãos de controle interno e externo. Agora, na sua tela, nossa última questão da aula de hoje, questão de número 3, que diz: preservar o sigilo de identidade do manifestante, sempre que solicitado ou necessário. A sentença acima, segundo a Portaria MSP número 199 de 2018, apresenta a competência do Ouvidor Nacional de Serviços Penais. Galera, questão 3, gabarito é certo. Muito bom, galera. Estamos diante de uma competência do ouvidor nacional, sim. Ele vai preservar o sigilo de identidade do manifestante em duas situações. Primeira, quando for solicitado. Segundo, se for necessário. Esse ou aqui, ó, é uma conjunção alternativa. Galera, se não for solicitado, se não for necessário, não vai ser preciso aí preservar esse sigilo de identidade. Então, questão 3, o item está certinho. Observe a resolução dessa questão. Compete ao Ouvidor Nacional de Serviços Penais preservar o sigilo de identidade do manifestante sempre que solicitado ou necessário. Galera, na sua tela, gabarito das questões da nossa aula de hoje. Primeiro item certo. Segundo item errado, terceiro item certo. Gostaria de agradecer imensamente por você estar aqui, meus agradecimentos sinceros. Eu fico muito feliz por você acompanhar aí os vídeos no meu canal. E gostaria de deixar essa mensagem positiva para você. Você será integrante do DEPEN. Beleza, galera? Então, continue focado, continue na luta, não desanime, não desista. Você vai ser integrante da Segurança Pública Federal. Você vai fazer parte de um dos principais órgãos de segurança pública do país. Você será um ou uma policial penal federal. Forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui no meu canal. Tamo junto, galera!